C'est la faute de personne, c'est comme ça, c'est Mektoub. Et puis c'est leur vie à eux, ils ont le droit de savoir. Le 23 janvier 1991, des Scuds sont tombés sur Haïfa. On t'a tout de suite mise à l'abri et on t'a embarqué avec un autre nouveau-né. Et dans la panique, l'infirmière s'est trompée. Et alors? Alors on s'est trompé. On a échangé les bébés. Tu veux dire que je suis l'autre? Que l'autre c'est moi? T'as tellement aimé à chaque seconde de ta vie. Tu seras toujours mon fils. Ils sont comment? Ils sont palestiniens. Et ton bébé? Pas envie de l'embrasser? Je suis mon pire ennemi, je dois m'aimer quand même. Tu te dis jamais ça, toi? C'est comme si j'existais pas. J'ai plus le droit de me sentir juif, je me sens pas du tout arabe. Je vais devoir truquer ma kippa contre une ceinture d'explosifs. Dis pas ça, ne dis jamais ça. قرية بعد محاصرة وأراضينا ما صفى منا شي. يا ويلهم يا يوم خلقت وانت يهودي حبيبي انت ابنهم. Si t'avais pu choisir, t'aurais voulu être quoi, toi? James Bond. Mas vamos discutir o filme, então, falando já de adoção, né? Integração. Eu não sei o que vocês pensam. Imagino que, né, os três convidados assim tenham pensado algumas coisas. Falando uma semana. Imagino. Pois é. Vou ficar 2 falando. Não sei se vocês querem, né, cada um falar assim, ou vamos falando numa roda de conversa, não sei. Não sei. As leis. Eu acho que sabe, como vocês quiserem, eu acho que a gente podia ir informalmente conversando. Eu também fiz umas anotações para casa. Eu também anotei. Eu tiver na hora não para me ajudar assim alguma coisa, mas eu acho Tá que bem, pequeno. vamos dar Pode ser, já que eu sou a filha do outro. Eu também coloquei algumas questões que eu achei importantes, né, para poder discutir. E eu acho que é um filme que ele suscita muitos questionamentos, né? Então eu até conversei com a Renata no sentido de como eu estou vindo pelas questões de adoção. Talvez o meu foco seria maior mesmo nas questões de adoção, nas questões de parentalidade, né? De poder pensar por esse viés. E eu acho que como no filme eles tiveram ali que as famílias alvesás, né, e se acomodar em todas aquelas questões, eu também pensei que eu teria que me acomodar, porque quando eu fui vendo o filme, né, a cada vez apareciam mais detalhes, e agora assistindo eu também fiquei pensando em outras questões, né. Então o filme eu acho que ele começa muito com a questão que seria do foco, né, da adolescência, onde o Joseph vai lá fazer o exame dele e aí começa a se deparar, né, com essa situação que é uma situação bastante nova. E eu acho que a adolescência é uma fase mesmo, né, de ressignificar muitas coisas, de reestruturar. Então eu acho que já é um momento mais difícil e aí nesse momento aí que entra esse conflito, né, onde eles descobrem as questões que daí vêm pelo exame de sangue. Então eu fiquei pensando que em relação às questões da adoção é muito o que se dá, né? Quando um filho ele é adotado, o que se passa é muito a questão do sangue, do que não é biológico, né? Que passa pela via do adotivo e muitas vezes circunda, eu acho que por aí a questão do sangue ruim, né? Que é o que isso também eu acho que aparece no filme pelas questões culturais, né? Tu não é um filho judeu, tu não é um filho palestino. E fica muito claro até quando o rabino, né, ele aponta, dizendo que então ele não seria um judeu, porque ele foi, na realidade, já sabe, ele tem uma mãe que é palestina. Então, isso realmente eu acho que é o que a gente poderia relacionar muito com a questão da adoção, né?
E aí eu fiquei pensando também que, será que a gente poderia, alguns questionamentos que me surgiram, assim, será que a gente poderia realmente dizer que foi uma adoção legítima? Porque a adoção, quando é uma adoção, ela é intencional, existe um desejo, né? Existe realmente uma vontade aí de se adotar. Então, poderia realmente ser dito, né, uma adoção como ela é, né, na forma que se fala. E também se a gente poderia adotar um filho biológico, né? Como é que fica essa confusão, né? Porque um filho biológico não é um filho adotado, né? Se a gente for pensar em termos de adoção, e também quem adotou quem, né? Se esses pais adotaram esses filhos, foram os filhos que passaram a adotar os pais pela forma como foi conduzido. E aí, então, pensando, né, na palavra, assim, adoção, que ela vem do latim, que é adoptare, né, que é no sentido de um cuidado, de um acolhimento, ela não está relacionada, se a gente for pensar, né, na descrição, ela não está relacionada às questões biológicas, mas é pela possibilidade de uma ligação psíquica, né, que se dá mais de uma sincronia, enfim, de uma continência, que as relações vão se estabelecer. Então, esse problema no estabelecimento do sentimento de identidade, ele também é muito comum nas crianças adotadas, né? E que emerge bastante na questão da adolescência. E aí vem, eu acho que para as crianças adotivas, uma tentativa justamente nessa fase de tentar compreender, né? E aí elas têm uma história, se a gente também for pensar lá nos romances familiares, né? Elas têm uma história de terem pais que não são os seus pais legítimos, né? Se a gente poderia dizer, são os pais biológicos. E aqui, então, acho que entra o que eles colocam muito no filme, né? Ainda sou um judeu, ele se pergunta, né? O Yassine é mais judeu que eu, vou ter que trocar, né, o meu kippah por um colete de explosivos. Então, acho que todo momento aparece essas questões aí da identidade. Então, aí eu lembrei um pouquinho da Pierre Lanier, quando ela fala sobre a mudança, né, a permanência, a historização da adolescência, que ela diz que é graças à criação de um fundo de memória, que se pode tecer a tela de fundo das composições biográficas, que possibilita que aquilo que mudou ou que pode mudar não transforma o sujeito num estranho a respeito do que ele foi, garantindo então uma permanência identificatória. Então, acho que os dois se veem em frente aí a terem que desconstruir e reconstruir, né, ao mesmo tempo, uns modelos de identificação e transitam por profundas transformações psíquicas, né, diante dessa nova realidade imposta. Então, nesses conflitos de identidade fica uma ideia assim, do que se sobrepõe, né? É o biológico, é o ambiente, são os valores adquiridos, né? E aí a fala do Yassine que ele diz, né? Eu sou o meu pior inimigo, mas eu preciso me amar a si mesmo. E o Joseph, ele aponta, né? Agora é como se eu não existisse, que é importante ser judeu. Não sei se a gente vai parando, discutindo, ou eu trago o que eu pensei e aí... Acho que segue, não sei. Então, Né? a gente vê o resto, tá? Então, a crise que se instala é acompanhada de dor, perturbações, turbulências, transformações, mas a ideia é que as histórias tivessem que ser ressignificadas, né, para não perpetuar o que é enigmático e o que é oculto. Então, o primeiro identificativo de pertinência ao grupo familiar é a semelhança física, né, que é trazida pelo reconhecimento de parecência com algum elemento significativo, a gente vê pela parte física, né, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, e essa similitude física é o ponto de partida, então, para que o bebê seja oferecido uma dimensão exata de pertencer a um grupo familiar. Então, esses sentimentos de não pertencimento, eles aparecem também no filme, né? Quando o Alon fala para Oritz, né? Que qualquer mãe teria se dado conta que ele não é parecido, né? Então, ele já não era o bebê, né? Ele diz até assim, a gente percebe que não é seu bebê, né? Qualquer mãe perceberia, né? Então, acho que a forma de encontrar para poder negar, né, essa realidade, que isso possibilitou as famílias conviverem com as diferenças culturais e religiosas. Mas aí eu pensei que a gente entra muito na questão do intergeracional, né, que o Lebovitz nos fala, que ser pai e ser mãe não é só ter um filho,
é uma oportunidade para refletir, acho que sobre a questão da descendência, né? E que a parentalidade ela vai além do fator biológico. Para se tornar um pai e uma mãe é preciso ter sido feito um trabalho interior que começa lá, né? Pela aceitação do que a gente herdou dos nossos pais, que seria a transmissão intergeracional. Então, a questão que aparece muito no filme seriam dos traços também, né? Do que foram herdados, da questão cultural, né? De, enfim, cada família, cada cultura. O Assini tinha estudado na França, gostava da cultura francesa, que aí aparece da mãe, né? Da identificação, aparece a questão dos avós também. E o Joseph, que estava identificado com a música, que então aparecia toda a família, né, naquela cena em que eles começam a cantar, né, que aí eu acho que foi o primeiro momento em que teve uma aproximação maior dele com o pai. Então, acho que quando ele cantou, o pai meio que se encantou e foi o primeiro momento que ele sorriu, né, não me lembro de nenhuma outra cena ele ter sorrido pro filho, né. Mas acho que antes, dá para interromper? Claro. Na mesa, quando eles se apresentam, quando a família vai até Tel Aviv, né? Que se apresentam, que eles estão dizendo, bom, que um foi para Paris, que foi muito bem na escola, e aí ela fala que o Joseph é músico, gosta muito da música, e ele troca um olhar com o pai naquele momento e o pai sorri. Ali me parece que foi o primeiro momento de identificação entre eles. E a mãe diz, né? Não é ele herdou isso de ti, mas ele é igual a ti. Isso, é tipo, eu acho que ela diz ele herdou isso de ti. Não, pois ela não me Foi algo assim, né, que ela diz. Isso é de ti, né? Ela remete ao pai. Ali tem o primeiro, e é como se isso se ressignificasse de uma forma mais efetiva, então no encontro quando ele vai, então, né, à casa da família palestina. Eu acho que sim, eu senti como um esboço, né, pra mim aqui, eu acho que ele realmente, ele começou a cantar, mas eu acho que sim, realmente, né, porque ele começou a se conectar pelo filho, pela música, né, e tu ia falar alguma coisa? Gostando de ouvir. E uma outra questão também que eu fiquei pensando é essa questão transgeracional, né? Que apesar de aparece de várias formas, né? E até pelo contexto, eu acho, onde se dá, né? Que são situações que já vêm há alguns anos, aparece até toda aquela discussão deles, no sentido de os filhos irem para a guerra, o que aconteceu com cada um, né? Eu acho que então é uma tentativa aí, né, de superar algumas questões que não foram elaboradas, né, antepassados da cultura. E eu acho que tem todos esses aprisionamentos identificatórios, e eu acho que na figura do Bilal isso fica muito presente, né? Então aparece um momento até do desejo, que ele se sente traído pelo irmão também, que eles iriam construir um hospital, né? Aparece algumas coisas dos avós, mas que não fica totalmente entendido, mas é algo mais subentendido, né? E aí eu acho que é quando a mãe, a Leila, né, diz que você precisa abrir o seu coração e eu sei o quanto ele é grande. Então eu acho que os laços de sangue e os laços culturais eles são muito fortes, mas os vínculos amorosos, que está simbolicamente representado pelo coração, como diz a Leila, né, acho que eles podem preencher aí muitos espaços, mas nisso eu também fiquei pensando muito, me reportando as questões de adoção. Quando a gente fala de um filho adotado, muitos pais dizem que é o filho do coração, né? Que na realidade não é um filho do coração, mas é um filho do coração pela questão da afetividade, mas está associado, né? A outra questão que me chamou a atenção também, assim, que a Orita e a Leila, que são as mães, elas têm uma maior capacidade de empatia, né? Acho que todo momento aparece, assim, desde o início, né? Quando foi dada a notícia, os pais saem da sala, as duas permanecem, né? Em outros momentos. Então, acho que isso diferiu um pouco da questão aí dos homens, né, que ficaram negando a própria atitude do pai do Yassine, né, do Said, que quando ele chegou, ele não conseguiu sair debaixo do carro, né, foi muito difícil, acho que ele estava mobilizado, mas ficou algo de negar e não poder falar, né. Então,
Então eu fiquei pensando muito nessas diferenças em relação às funções maternas e funções paternas, né, do porquê se dá tanto dessa forma, né, que eu acho que aí vem a questão da mãe gestar o bebê, que passa por tantas modificações físicas, corporais, né, enfim, emocionais, e que tem esse contato, então, mais íntimo do poder estar gestando o bebê, né? Então, o Benedek, acho que compara essa fase, que é a experiência da maternidade, à da adolescência, e define como uma crise de identidade, então, no sentido do Erikson, que é uma fase de existência que é confrontada com transformações identificatórias profundas, porque revive conflitos por ocasião de uma nova fase evolutiva da personalidade. E um outro aspecto que chamou a atenção, eu acho que é a necessidade dos pais também, que eles tiveram de manter o segredo. Acho que isso ficou muito mais presente nos pais, pela dificuldade em relação à cultura, né? Então, ele foi dito, quando ele foi visitar, né, o Joseph disse, não, ele é um parente que veio, né, lá da França, enfim, ficou muito difícil de poder assumir. Isso também, né, me reportando bem as questões da adoção, eu acho que se passam muitos segredos, se passam muitas mentiras por uma dificuldade de poder assumir uma condição real, né. Então, o que a gente vê até na prática clínica é que muitos pais buscam o atendimento por não conseguirem, né, saber como contar, por não conseguirem, por mais que a criança saiba e apareça de outra forma, validar, né, e realmente que isso possa estar mais tranquilo. Eu acho que são as marcas da diferença, né, e ser gerado por outro, pertencer a outra cultura, acho que fere aí o narcisismo, né, é um desamor. A outra questão também que eu pensei em relação a isso dos homens é que eu acho que da forma, né, como eles puderam lidar, eu acho que se estabelece muito pela forma parental de cada cultura, né, que varia de cada cultura, como os homens, não só os homens, as mulheres também, né, mas que aqui talvez tenha aparecido a parte cultural mais enraizada, né, nos homens. E penso que independente da cultura, né, somente através da capacidade de aproximar a verdade, aceitar a realidade do amor do outro, que eu acho que pode ser tanto o amor materno, paterno, fraterno, né, que a gente pode fazer uma ressignificação, uma transformação. Então, o Joseph e a Cine, eles vivenciaram uma dor existencial, que eu acho que é da ordem do imprevisível, e no momento em que eles estavam passando já por profundas transformações pela fase, né, da adolescência. E aí, então, eu pensei em retomar o questionamento do Joseph, né, que ele pergunta assim, o que dizer quando se sabe que a minha vida teria sido a sua? Que até chama atenção que ele está no mesmo lugar, praticamente a mesma cena, né? Do outro lado só, né? Um estava aqui, o outro aqui. Que eu achei muito interessante. Então, já mais introspectivo também, não é? No momento assim, que a gente pode pensar mais depressivo também, mas mais no momento depressivo da Klein, né? Assim, sim. Essa capacidade maior de poder fazer essas ligações, né? E é interessante, né, porque como fica eu sou você, quem eu sou, né, aparece a cena dos dois, então eu achei muito bonita essa cena, né. Então, numa simples tentativa, assim, acho que de poder dar um sentido a isso, eu peguei emprestado uma frase do Schettini que ele diz, né, que não sei se vocês conhecem, todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos, né? Biológicos, porque é a única forma da gente poder existir, né, concretamente e objetivamente, e adotivos, porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos, né? Acho que é isso. Depois eu anotei algumas outras coisas, mas acho que seria essa mais a ideia inicial. Tá bem? Pois eu na verdade assim, vou deixar pertinho aqui minhas anotações, mas talvez o que eu poderia contribuir tenha mais a ver com o que, de alguma maneira, me dirigiu um pouco a atenção, né? Porque quando há um tempo atrás, eu escutei falar sobre esse filme, mas tive a oportunidade de vê-lo só agora, mas estava com vontade desde aí.
que foi na Jornada de Vínculos, uns 2 anos atrás, uma jornada que participou a Janine Puget, e ela comentou sobre este filme, falando do filme francês que tinha sido premiado, enfim. E ela, nessa mesa, ela tentava dar conta, explicando ao público presente um conceito que ela chama de arreno, que assim se pronuncia, Fernando. Mas na verdade não a gente às vezes fala alheio, né? Mas as pessoas dizem que não há tradução. Seria aquilo que é inapreensível do outro, o inapreensível do outro, né? Não vivido. Mas como o pessoal que estuda vínculos fala assim, né? Aquilo que tem a ver com acontecimento, então não teria a ver com representações, enfim. Então ela começou a fazer esse comentário, né? E me pareceu muito interessante. E aí eu já vi o filme com uma certa... E aí eu enxergava, porque ela falou algo assim a respeito das fronteiras, né? Como essa permeabilidade, essa possibilidade de contato com esse inapreensível do outro, né? E o filme, todo o tempo, existe essa questão, esse para lá e para cá, né? De um país para outro, de um estado para outro, enfim, de uma região para outra, e de uma cultura, e desse diferente, né? Contato com esse diferente, que no filme é colocado dessa forma inusitada, né? Que não se... Aquilo que desorganiza essas famílias, mas o filme tem um viés muito positivo, porque coloca 2 famílias numa região de guerra, conflito. O filme inicia, né, com um caminhão em uma base militar e um jovem sendo, né, de 18 anos se preparando para fazer esse alistamento, enfim. Então, toda essa questão que permite, talvez assim, né, um contato, uma tentativa de se colocar de uma forma, um trânsito, né, com aquilo que talvez não tenha esse registro, né. Acho que tu falasse essa questão toda né, de um jovem de 18 anos e dentro de um ambiente onde há um conflito, como, né, vai poder fazer esses desprendimentos e esses movimentos também. Mas eu queria conversar com vocês, né? Esse foi o primeiro momento que me ocorreu. Depois, o que eu pensei também foi que, claro, a gente enxerga o filme e tem esse contexto, né, desse, enfim, conflito interminável, né? Mas eu fiquei pensando assim, será que a gente, vamos dizer assim, não seria esse tipo de divisão que pode ocorrer com filhos de pais separados, divorciados, que vivem situações com conflitos dessa ordem, né? E, claro, isso em diferentes graus, mas, digamos, o grau máximo seria chegar até uma alienação parental, onde essa divisão também aconteceria, né? Onde os filhos teriam que escolher, né, um dos pais, não só um do lado, mas, enfim, aí todas essas questões relacionadas a isso, né, que aí nos coloca diante das problemáticas que chegam até nós. Bom, basta se ver também dentro das pilhas de processos que a gente sabe que existem dentro desses espaços jurídicos, assim. E, bom, na verdade, para começar, eu diria isso, né? Eu talvez tenha colocado mais algumas questões nesse sentido também
da guerra, da destrutividade, né, como algo que vamos dizer assim, a guerra é possível quando se desumaniza o outro, né? E aí não pode se matar quando não há culpa, né? O outro também não existe como e talvez essa seja também uma outra questão bacana para a gente conversar, porque aí a gente entra nas questões narcísicas E daí como é que fica quando o outro é irmão, né? Sim. Quando o outro é um ser humano também, né? E não só um não ocupante. fica tão, né, um lado e outro, só dois lados, e entra o terceiro, entra toda... Como é que a gente aí... A complexidade disso. Mas o filme tem uma... me surpreendeu. Uma capacidade, assim, né? E acho que a sensibilidade da diretora. Eu também me chamou a atenção, assim, essa solidariedade entre as mulheres, né? E aparece todo o tempo. Essa coisa das fronteiras, elas já estavam trocando as fotografias desde o início. Foi um pedido lá do hospital. Eu até achei que não, hoje vendo eu vi que era... Achei que tinha sido espontâneo delas, mas quando é marcada aquela primeira reunião, é solicitado. E aquilo vai passando de mão em mão, é o primeiro momento que elas olham, e depois eu todo o tempo imaginava a fronteira para cá e para lá, como esse contato, assim, né, com esse inapreensível, enfim. E a aceitação disso vai aparecendo quando o Said, então, coloca a foto do Joseph junto com todas as fotos da família, no mural de fotos da família. Né? Todo o processo que vai acontecendo, né, e que... Aí eu fiquei pensando, poxa, às vezes os filhos, como será que um filho que vai... Ao contrário, são pais que veem os seus filhos, né, trocados, e toda essa questão da identidade. Daqui a pouco, como é para um filho ter sua família, daqui a pouco desmancha também essa família e é um outro pai, uma outra mãe, um outro irmão. Essa é a vivência da criança adotada que fica sabendo, muitas vezes na adolescência, né, embora tivesse indícios disso, mas fica sabendo na adolescência. Né? E aí isso remete muito à clínica. Um agravante, né? Eu acho. O abandono. Né? O abandono. Porque ali não é uma... Ali, por mais que tenha culpas... Isso não foi fazendo. Assim, a culpa tá fora, né? Na perda da identidade, não, nesse certeza, sentido, assim. Com certeza. Sim. Agora, o que a gente tem visto e também tentado trabalhar muito, claro, depende de cada caso, né? Mas às vezes o abandono ele pode ser um cuidado, né? São mães que entregam porque realmente não tem as mínimas condições. Como mas dizer, uma tentativa da criança ter uma chance. Ter uma chance, claro, é uma forma de tentar ressignificar algo que fica. Quando a gente pensar a adoção, ela está diretamente ligada ao abandono, né? Até em termos históricos, eu acho que isso já vem, né, com todas as mudanças, né, que eu acho que agora o foco, o olhar é mais para a criança, antes era mais para os pais, mas realmente... talvez seja criar uma história, né, assim, mas de qualquer forma na raiz está o abandono, né, e na criança isso está sempre presente, eu acho, assim, né, eu tenho várias crianças adotadas, assim, que chegam, não sei nem porquê, mas chegam para mim, e é muito interessante isso, a raiva da família, os que sabem, né? Eu tenho uma que tem 16 anos agora, então essa foi adotada com 9 anos. Então é uma outra situação. Mas todo tempo vem isso, eu não sou dessa família, não pertenço a essa família. E uma raiva, né? E essa sensação de abandono da família biológica. Sim, aí eu acho que entra, né, aqui, como a gente estava falando também muito pela questão da adoção, eu acho que tem muitas adoções interraciais, então quando tu olha algo que é visível, que não é realmente filho, eu acho que tem muitas coisas que o tempo inteiro, né, vem à tona, porque é uma lembrança, né, algo que não tem como tu não lembrares, né. Então, cada vez a gente vê mais, porque tem menos bebês para serem adotados e as pessoas acabam abrindo um pouco mais os seus critérios, né? Então, essas adoções pelas diferenças aí, eu acho que acontecem bem mais. E essa é bem isso, porque a mãe é alemã, aqui do interior, é da igreja evangélica, luterana, ela é pastora, né? E a menina é morena, ela não é mulata, mas ela é do... Ai, nunca sei, não é do Maranhão, ela é
E ela foi adotada em Manaus, né, quando essa mãe estava lá, trabalhando numa comunidade. Então, é evidente que elas não têm, né, nada. Bom, e até porque, enfim, uma adoção realmente tardia. Mas eu me lembrei também, assim, que tu falaste disso, da questão das diferenças raciais, mas principalmente por esse sentimento de abandono, porque está sempre presente, né? E isso foi tão importante no filme, né? É que no filme não tem isso, não, porque a pouco fica... Em todo momento, aqueles pais mantiveram aquele... sustentaram, né, com o olhar, com vamos dizer assim, a experiência e a relação afetiva nessa interação se sobrepôs, né? E foi muito interessante, assim, a gente que se debate tanto, né, Renata? Depois eu vou trazer as minhas questões, que estou com elas aqui. Mas foi, chama a atenção que isso foi, né, até a condição, porque foi essa base afetiva, esse investimento que deu essa possibilidade de passar por essa desorganização. Duas famílias, né? Sim, quando o pai vai buscar o guri, né? Casais unidos também. Sobe aquela lomba que parece que é imenso aquilo, né? Eu acho que é super longe, assim. E ele vai caminhando, né? E vai atrás do filho, bacana. Território inimigo. Inimigo, né? Eu pensei, bom, vocês já disseram, seguramente mais importante, mas claro, tem que olhar qual é o ângulo que poderia abordar. Seria agora de que, bom, para acabar de falar, vocês trabalham com um núcleo de justamente de fertilização assistida, que é todo um outro assunto onde realmente, sei que daqui a pouco chega a ter óvulo, doação, deve ter também de gavetas masculinas, ou seja, aí deve ser um outro mundo aí que se abre, né? Não é aqui, né? Aqui, digamos assim, tem uma concepção que foi feita, não, o método tradicional, né? Inclusive, os dois foram filhos naturais, né? Mas eu pensei assim, aqui, claro, começa a pensar em quem? Começa a pensar, por exemplo, primeira coisa, né? Você sempre faz lembrar, dizer, criança que tem filho tem que atender. Não é só porque eu quero desligar, porque senão ele não está tocando. Filho pequeno é filho pequeno. Não, mas não é. Eu lembro muito assim, porque dentro da, você pensando assim, para você, bom, acho que o primeiro lugar é agradecer, né? Está aqui, né? Obrigado, está aqui com você, muito legal. Mas assim, eu lembro que os argentinos dizem assim, né, que quando uma criança nasce, eles dizem assim, uma criança nasce com um pão debaixo do braço. Né? Nasce com um pão debaixo do braço. O que significa? O que eles dizem? É que é um alimento para os pais. Né? É um alimento, aquilo ali alimenta os pais, e a partir dali, os pais que estão dentro dos casais, digamos assim, quem sabe que uma gravidez, assim, que seja uma gravidez dessas naturais, normais, desejadas, ou pelo menos mesmo de surpresa. Então, eu acho que isso quem sabe um pouco de falar sobre narcisismo, né? Assim, enquanto não é por nada que o Freud vai deixar depois dizer que a sua majestade é o bebê, né? Que o outro lado, e vai imaginar esse filho já, quem sabe nem é meu filho, deve ser filho, vai ser filho. E todas as questões do romance familiar que tu trouxeste há pouco, né? Filho de quem, é de outro, eu não sou filho desse aqui. Que aparece ali no início, na dúvida, né? Aquela coisa que fica no ar. De fulana, com quem, aí ela fala um bacete, então, porque, né, é uma questão dela. Por que ela acompanha, né, esse passeio? E aí não fala, mas assim, então, acho que isso é uma coisa importante pensar, né? E claro que nessa hora de juntar com isso tem que pensar em Édipo, né? Porque o Édipo, e vou dizer, então, na própria Roma, lá quando Jesus Cristo, né, foi gerado, ia nascer uma criança que ia matar o imperador. Por isso que eles resolvem matar as crianças. Sim. Né? A história que o filho vem para matar o pai, né, é clássica. Se repete na história. Repete. E aqui, no caso, que é interessante, porque, na verdade, o filho, né, claro, o filho que parece que ele é inimigo mesmo. Né? Isso ele não é que ele... Não, assim... Não é na fantasia. Não é na fantasia. Realmente é um palestino dentro do... Né, claro, não é, aí tem uma coisa, um palestino e um judeu. Ali é coisa... Então, acho que aqui, nesse sentido, a gente pode pensar que o diretor é genial. A dramaticidade que vai...
não chegamos ao trágico, né? Mas tem Não, essa mas aí tem. dramaticidade. Porque olha o que diz o irmão dele, o meu. Bilal. Bom, na hora certa. Realmente ali tem alguém que não que gerou, né? Eles foram gerados pelas próprias mães. O Bilal, todo momento aparece na figura dele, né? Quando ele chega e vai buscar o irmão também, as nossas aldeias aprisionadas. Ele que expressa o ódio, né? Todo o Expressa, tempo. Os pais também. Os pais, dois os dois pais. E que o Yassine não tem isso, ele diz, eu tô fora, né? Eu moro em Paris, eu tô fora, né? Eu vou ser o que eu quiser. O outro sonhador, mas não pode ser. A identificação com o pai também é complicada para ser militar. Agora, interessante também, fiquei pensando, por que ele foi o escolhido para ir para fora, né? Quem era de lá, né? Quem era de Paris, né? Ela Sim, deixa ela ficou essa deixa, né? Os talentos inatos. Nós temos que pensar na cultura também, né? Porque talvez o primogênito fique mais em casa também para defender a família, para cuidar dos negócios da família, essas coisas. Não sei como é na cultura muçulmana, tô só. Tradicionalmente é, mas ali o cara não trabalha, né? Parece que não Não. trabalha. Quer dizer, parece não trabalha. Vai ter alguém, pai. Mas assim, então tenho a impressão que esse filme, ele Um adolescente também. Não, ele é mais velho que o é mais outro. velho que o outro. Ele aborda esse aspecto, né? Quanto da tragédia de porque tá ali, né? Essa tragédia mesmo. Como é que vão fazer para lidar com isso? E aí aquela coisa assim, tu vê aquela fronteira ali, quer dizer, passa um judeu, passa, cara. Quando ele está com o passe, os dois fecham, né? E esse filme é genial, assim, vamos dizer, as crianças, né? Primeiro as mães, né? Acho que aquela coisa das mães ali, que as duas ficam, né? Trocando as fotos, se olhando, os pais, né? A gente se manda, né? E elas não, elas estão, aquela cena delas estão sendo muito fortes. Muito fortes. E a gente, o Adonai ri um pouco, porque tem hora que o riso é assim, quem canta, quem Vocês ri. riram na hora que o marido vai lá e ela diz, ajuda aqui, né? E vocês Foi. assim, e ele fala assim, é bem típico, né, Magda? Eu ia dizer na hora, mas eu não quis. É bem típico. Vem cá me ajudar, fulano, vai lá e fazer as coisas ao invés de ajudar. Típico. Se era pra vocês, não estavam devendo, ela disse. O que ele faz? Ele lava aquele cara com uma fúria. Furioso também. Outra coisa típica masculina. Super. E do militar, né, também. É nação, né? Isso me faz lembrar uma vez que Muita raiva. não sei onde eu vi me falar, que tu pega dois gêmeos, né, assim, vitelinos, um guri e uma guria, né? Aí tu bota os dois assim, se tu conseguir dizer uma coisa pros dois, a guria sai pra pensar e o guri já faz que sai fazendo coisa. Né? Então, o homem faz as coisas, a mulher fica ali pensando. Mas acha assim, a menininha, quem é que quebra a coisa? A guriazinha, vamos lá brincar no meu quarto. Isso é genial. Reproduzindo o que as mães conseguiram fazer. É uma sensibilidade essa diretora, né? Cada vez que eu já vi 3 vezes, hoje foi a terceira, porque eu já estou 2 semanas, eu vi uma semana, depois tirei de novo, vi. Não tinha muito tempo, mas eu digo, pelo menos ir pensando, assim. E por mais que o Bilal não gostou, mas eu quero conhecer o mar. Ele queria ir no território inimigo. Fernando, esse momento da briga, né? Quer dizer, aquele... Isso que chama a atenção. Quando ele é esfaqueado? Ele é esfaqueado. No final ali, eu acho que isso é importante. Ele disse, se eu morrer, você enterrado. Sim, a questão. E aí, Para a questão da origem, né? Que está sempre presente. Mas é interessante que é no território inimigo agora, mas antes dele, né? Porque ele é da praia, né? Nesse território ele é atacado por também, ali não eram árabes só atacando. Eram judeus, né? Eram judeus. E fora de si, a princípio, né? Porque envolvidos com a droga. Não é por nada, esse filme também mostra eles sendo atacados, esfaqueados. Né? E o outro entrou, está todo quebrado, quer dizer, né? Então, sim. E ali eles conseguem, né? Se sobrepõem à vida, né? Quando ele diz assim, vem a questão da identidade e ele traz. Sim, né? e vamos dizer assim, um irmão de cada lado, né? Quer dizer, o outro não era irmão, mas ali parece que se formaram. E agora o que se tornaram irmãos. Agora, para mim, o meio dentro do José, quer dizer, quando ele faz aquele beijo idiota com a guria, é tipo assim, não dá, bicho, não dá. Quer dizer, para ti a verdade, não tem vontade. Acabou, né? Acabou.
E quando ela tá, porque a menina é aquela menina, a mesma menina que tá triste, né? Sim. Que a mãe Sim. dele atende, ela vai cantar, ele canta pra ela, depois ela vem e diz, não adianta. Tem uma tristeza aqui que não adianta cantar, porque ele agora ele é, como eu disse, trocar o kipá por uma boleta de bom. Sim, e aí ele perde a condição também de tratar a menina como uma mulher, porque ele vai e invade também com beijo. Já tá. Eu fiquei pensando que o irmão diz, né, que tem namoradas. Então eu também fiquei pensando que era uma busca de se identificar com esse irmão, porque ele via muitas coisas boas como um filho desejado, né? E de tentar, também foi um outro viés que eu pensei, né? Eu acho que ele fez uma tentativa de se aproximar dela e que, enfim, foi toda torta aí, né? Mas a tentativa é antes, né? A tentativa é antes. É O quando- convívio maior com o... Não é irmão, a gente tá dizendo. É. São irmãos, né? Mas parece Também, que mas se tornam, é. se torna, né? Eu não dá pra acho que a vantagem nossa aqui, São para negativas. pensar. Pode pensar Muitas o que quiser, Mas mas... não, é um filme, eu quando vejo esse filme, me emociona. E uma coisa que eu achei interessante foram os detalhes. Eu até anotei a música quando ele vai dançar As sozinho. músicas. Pegar essa letra ali. É? Pegar essa letra. Peguei a letra, eu achei muito bonita. Diz assim, ó, nunca diga que é verdade. Você quis tudo para você, em tudo que você faz. Eu estive preso por dentro, me ajude a entender, ele diz. A música, né? Diga que você vai segurar minha mão. Você quis que nós fôssemos amigos, mas agora eu entendo. Você só quis meus sonhos para você mesmo. Achei tão bonito porque passa, né, todo aquele período em que ele está pensando justamente sobre isso, e a escolha da música eu achei que foi perfeita, assim, para o momento. Então, acho que tem muitos detalhes, né, que eu estou dizendo, quanto mais a gente vê, eu acho que a gente vai se dando conta, né, de outras coisas que acabam passando realmente, né. E o tipo de música, né? Eu quero lá os... Ele está sozinho, né? Eu digo assim, o tipo de música ali francesa, né? Ou, não é francesa, não sei o que, não é inglês até, mas... É inglês. Mas assim, mas é em Israel, não, Israel, Tel Aviv, bom, tem os judeus e eles ali com a música. Sim, bem mais, culturas diferentes. E ao mesmo tempo, e aquela agitação deles e dos outros, né? Eles sozinhos, né? E os irmãos lá dançando junto. Até ali, irmão, né? Sempre irmãos, não, é um filme, olha, foi Tem muito uma bonito. cena também que tem uma beleza, aquela cena que a Judia encontra o Yassine sentado na escada, ela vem de bicicleta e caem as frutas, né? E é um momento onde ela se aproxima, chega perto desse filho, toca, e o outro aparece, e é bem aquela cena assim, o olhar dela, né? E o terceiro, e ali se cria aquela cena, né? Onde ele separa, e aí vão os dois, né? Como se fossem os dois um só, a gente poder, né, dentro da conflitiva edípica, pensar esses dois lados do inimigo, ou o que está fora, mas que é o conflito, né? Consciente. Claro. Mas eu pensei também na rixa fraterna Sim. pelo amor da mãe. Sim, né? porque é aí que ele Porque ali os dois são desencadeia, filhos, né? Os dois querem aquele amor e saem os dois juntos, Sim. com muitas vezes, e um fica olhando ela, e ela dividida entre os Sim. dois e ao mesmo tempo querendo acolher os dois. Sim, Que eu acho que é bem Depois ele pergunta quando os dois estão fumando, né? Se ela não teve vontade de beijar aquele filho, né? De como é que nasce cada filho, ele começa perguntando, né? Eu achei muito bonito, realmente, porque aí, claro, é o desejo dele de saber como é que essa mãe está se sentindo em relação a isso, que ela foi privada, né? De poder estar com... Mas é o que separa também, né? Porque tem uma outra cena que ele está no quarto e ela entra perguntando se ele fez o convite para o outro vir visitá-lo. E ele pergunta, né, se era só por isso que ela veio ao quarto. Os detalhes, mas ele diz algo no sentido de assim, eu tenho você, né? Então aparece um momento dos dois muito próximos demais, vamos dizer assim, né? Então, como o que separa, e aí o outro como esse rival também, né? Mas o filme é bárbaro mesmo.
filme traz todas essas questões que no grupo a gente vem, né, discutindo sempre, de filiação, de laço sanguíneo, né, enfim. E a gente tem buscado algumas coisas na adoção, no que se tem escrito, né, sobre a adoção, para tentar dar um pouco conta disso que vem da reprodução assistida, que não tem tanto material, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê também que são situações bem diferentes. E ali, acho que, enfim, é outra situação, né? Porque ali é uma fatalidade que leva... E o que me pareceu, assim, nessa cena do quarto, ela diz... eu tenho um terceiro filho agora, né? Eu acho que esse talvez seja um movimento meio natural dessas mães quando acontece. Claro, exceto aquelas situações de roubo, como tem aquele caso clássico do Pedrinho, né? Pedro. Magda, não era? Aquela de Goiás, não era? Mato Grosso. Sei lá, que se passou por enfermeiro, roubou do hospital, né? Aquele caso. Eu lembrei do nome por isso. Claro, ele é uma situação de roubo, é outra. Mas eu acho que essas situações de troca, o que muitas vezes a gente vê assim, quando, né, passa na TV, que as famílias se aproximam, que começam a conviver, vira tudo meio que uma grande família, assim, né? Agora, nos casos... Deixa eu falar uma coisa. Não, desculpa. Agora, nos casos de doação, né, de óvulo, de espermatozoide, né, a gente fica, assim, se perguntando... Tem um segredo, que não sei se é maior ou não que da adoção, mas uma impossibilidade, né, que é isso que eu acho que a gente mais discute, de aquele indivíduo acessar sua origem biológica. Até porque são doações anônimas. Sim. Então, como é que fica isso, né? Eles tiveram essa oportunidade e eles precisam disso, né? Tanto um quanto o primeiro vem o Yassine, depois vai o Joseph. Eles precisam ir lá, precisam ver. Até para dizer, bom, não quer, né? Com muitas situações de adoção, até a Silvia, no evento aqui em março, falava, né? Que tem muitos que querem, e até não são muitos que vão procurar suas famílias de origem. Lembra que ela falou? Mas que ficam e que muitos não conseguem até, nos casos de adoção. Mas nesse caso de doação, né? Como é que fica, né? Eu acho muito curioso pensar isso, né? Muito curioso. Porque ainda tem o predomínio do laço sanguíneo, né? A nossa cultura, não sei se isso é da cultura, eu acho que é da cultura, não sei, né? Mas as pessoas precisam saber, né, a sua origem biológica. Até a Silvia dizia, não sei se vocês lembram, mas quem te garante que tu é filho do teu pai e da tua mãe? Né? Bom, teoricamente a gente acha, assim, a gente acha e espera que seja, né? Não espera descobrir essa altura da vida que não é, mas enfim. Mas em traições e quantas por aí ficam esses segredos? É bem interessante trazer, e aparece bastante na clínica, né? Eu fiquei pensando assim, na clínica social e na clínica privada também. Eu trabalhei durante muito tempo com crianças em situação de abandono extremo, crianças em situação de adolescentes em situação de rua, e depois junto aos abrigos. Eu era a pessoa que atendia as crianças abrigadas nos abrigos da prefeitura, nos abrigos municipais. E essa questão da origem era uma constante. A dificuldade, muitas dessas crianças, elas já tinham sofrido vários abandonos, né? E mesmo assim o desejo de voltar para aquela casa, para aquele pai de alguma forma reconhecido, a dificuldade em ficar no abrigo, a dificuldade por vezes o desejo e o sentimento de traição no momento de uma adoção. Então é uma conflitiva que vai se apresentando em diferentes momentos, né, com diferentes coloridos. E cada situação vai sendo elaborada conforme as possibilidades de cada sujeito, de cada família, né? Mas o filme me remeteu muito a isso, assim, a situação de paciente na clínica com 3 pais, que chegam e me dizem, olha, eu estou procurando atendimento porque eu preciso resolver, eu tenho 3 pais, isso é impossível. Comigo, quando alguém me diz eu tenho 3 pais, é impossível? Não tem como. As novas instituições familiares. Tem um pai que foi o que me reconheceu, um pai...
Quer dar almoço para nós? Pode ser. A gente já terminou o café. Um pai que me reconheceu, um pai que foi o que me criou e um pai que eu soube quando eu tinha 18 anos, que era o meu pai mesmo. Né? E aí toda a busca de entender, de poder fazer uma escolha por um desses pais, e com a morte do avô, o dar-se conta de que, na verdade, quem exerceu a função paterna foi o avô Iundindo. Foi o avô Iundindo e nenhum desses pais. Sim. Não é? E aí as coisas começam a ser elaboradas de uma outra forma. Né? Mas eu digo, não entra nesta questão, mas entra nas guerras íntimas de cada um. Não é nessa busca de origem, de identidade. Né? Se realmente segue um filho, o Argentino diz que ele nasce, ele alimenta o nosso narcisismo, né? Porque é uma extensão nossa. E ao mesmo tempo ele dá uma vontade de fazer coisas. Seguramente que quem é mãe sabe que leva a fazer coisas, leva a não se aposentar tão cedo, né? É verdade. Tem que pagar agora mais 5 anos de escola. Não é só por isso. Mas não é só por isso. Começar a pagar público. Isso também é material para os sonhos, dos ideais, porque eles... Aqui porque eles tinham aquele projeto de construir um hospital, né? Também os dois, que na verdade já não se sabe mais de quem é quem, porque provavelmente já é também do Yassine, né? Ele já tem, claro, poder disciplinar, não se colocar, vamos dizer assim, né, passivamente como a partir do ideal dos pais ou do projeto dos pais, poder discriminar isso. Mas é algo que faz parte, né? E eu acho que esse pão que alimenta os pais, né? Que é esse... O Fernando estava falando da Argentina, né? Desse ditado argentino, e eu me lembrei que eu acho que deve ter trabalhos, né? Também sobre esses filhos dos perseguidos, né? Quantos, e que vira e mexe sai alguma reportagem que descobriram a sua origem, porque foram crianças dadas justamente para os militares, né? Que é mais, quer dizer, não é mais ou menos isso, ali foi uma troca, mas tu tá no inimigo, né? Tu ser filho do inimigo também, né? Agora já descobriram, tem trabalhos, acho, sobre isso, né? Faz um mês e meio. Tem um histórico social que aborda essa questão. Descobriram agora mesmo um menino que foi adotado numa família uruguaia, e era um desses filhos guerrilheiros. Sim. E uma reportagem, todo o questionamento dele, né? Ele começou o que vai fazer dele, porque agora está no Uruguai, quer dizer, de novo, está na outra fronteira. Não é inimigo, mas o que fazer da vida, né? Porque ele está lá. Agora eu comecei a entender, isso é importante, agora eu comecei a entender as coisas, nesse sentido que acho que a questão da doação, quer dizer, agora eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendi, acho que isso deve ser o estranho. O estranho, é algo estranho. Eu acho que isso é o estranho, o que é aquilo que eu trabalhei criança, não trabalho mais, mas a gente lá tem um desenho de uma criança adotada que não sabe, ela desenha isso. Ela mostra, esse estranho em si. Ela mostra o pai é mais, a mãe é mais, ela vai mostrando. Mas eu acho assim, né, você se trabalha, né, está se abrindo aí uma coisa muito... Quando tiver 2 homens que adotam uma criança, na cara ele não pode ser... Tem coisa de 2 homens, 2 mulheres que adotam uma criança, é óbvio que alguém recebeu, alguém viu outros olhos, mas é óbvio que já tem outra família. Sim, outra configuração, né? Cada vez mais no consultório tem aparecido, né? Sim. E que a gente também não sabe como lidar com. Bom, já recebemos um sinal da Helena, né? Acho que eu vou, enfim. Mas eu conversa, acho que... Bom, eu não agradeci. Eu gostaria de e a Renata eu podia agradecer, mas então formalmente queria também agradecer a oportunidade, porque eu geralmente gosto mais de ficar assim assistindo e vendo os outros nessa, e também foi um bom exercício também, eu até achei bom que eram poucas pessoas. Não, eu novamente quero agradecer em nome do departamento, né, da comunidade, a vocês que se disponibilizaram, que prepararam, né, os comentários para estarem aqui, para as gurias também, que, né, foram nossas
companheiras de E trabalho. acho que é isso, assim, claro.